tempo em que ele começou pregando a palavra e o que ia acontecendo, que vinha uma multidão de pessoas e ele falava do batismo, do arrependimento, perguntava quem ele era, e ele dizia que ele era a voz que clama no deserto, segundo a profecia do profeta Isaías. Vinha uma multidão perguntando para ele o que deveria fazer, e ele dizia para eles o que eles deveriam fazer: quem tem duas túnicas, repara, e quem tiver alimento, vejam, quem tiver alimento também repara com quem não tem. Olha que coisa! É o que ele dizia para a multidão. Vinha os publicanos, veja que no verso 12 diz que vinha alguns publicanos perguntar para ele o que deveria fazer, e ele diz: ó, vocês não devem pedir. O publicano era o cobrador do impulso da época. Vocês não devem pedir mais do que é ordenado, porque João Batista sabia que eles pediam. Também vinha soldados perguntar para ele o que deveria fazer, e ele dizia para eles que eles não deveriam tratar ninguém com mal, nem defraudar alguém, e se contentar com o salário que ganhava. Veja, naquela época já tinha soldados que andavam fazendo coisa errada, né? Pessoas da lei. Pois bem, examinando essa palavra, meditando nessa palavra sozinho e preocupado em transmitir, compartilhar uma palavra com a igreja, pedimos a direção de Deus, e examinando, Deus nos dá uma palavra que nós queremos dar um tema: o homem que Deus usa. O homem pode ser a pessoa, porque Deus não está preocupado com o sexo, se é masculino ou feminino, mas a pessoa que Deus usa, que Deus quer usar. Hoje, irmãos, no mundo, eu penso que a maior necessidade que o mundo tem é de Deus. Se nós estamos vendo esse mundo caótico do jeito que ele está, onde a maldade está muito além, é necessidade de Deus. E para que Deus venha a ser conhecido, Deus precisa usar pessoas. Deus precisa usar homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças. Não tem aquele adágio que a gente utiliza: Deus usa quem quer, como quer e quando quer. É uma adágio. Então a maior necessidade é a necessidade de Deus. Se esse mundo tivesse Deus, as coisas não estariam como estão. E Deus quer se manifestar no mundo, mas Ele precisa encontrar homens, pessoas que não meçam esforço e queiram ser usados por Ele. Olha, irmãos, tem algumas pessoas, pregadores, pensadores, pastores, que eles estabelecem métodos, maneiras para Deus agir, e até diz assim: se não for dessa maneira, dessa forma, eu não acredito que é Deus.
eu discordo. Porque eu penso que Deus, Ele não unge métodos, maneiras para trabalhar. Deus não unge métodos ou maneiras para trabalhar. Deus unge homens. Deus unge pessoas. A esses Ele unge. E a partir do momento que a pessoa é ungido de Deus, aí Deus trabalha com o quê? Isso somos nós para criar um método. Deus não unge métodos, mas Deus os unge homens. E nós, nesses últimos dias, nós não estamos precisando dos melhores métodos para transmitir aquilo que o mundo precisa ouvir da parte de Deus. Nós não precisamos dos melhores métodos, mas nós precisamos dos melhores homens. Nós precisamos das pessoas. O mundo jaz no maligno e precisa que eu e você, nós que fazemos profissão de servir a Deus, venhamos a dar lugar ao Espírito Santo, para que Ele venha nos ungir e nos usar da maneira que Ele quer, para alcançar pessoas lá fora. Veja que Deus ungiu João Batista. João Batista foi um homem usado por Deus, ungido, cheio do Espírito Santo, que às vezes ele não tinha métodos, maneiras ungidas, mas ele era cheio do Espírito de Deus e falava não aquilo que dava na cabeça que vinha para falar, não, ele falava aquilo que Deus lhe ordenava. Veja, irmãos, primeiro, anote aí, o ser humano que quer ser usado por Deus, um homem ou uma mulher, nós não vamos aqui, vamos usar a palavra homem, mas nós não estamos entrando pelo caminho do machismo, não. Não é isso. Quando falamos homem, entenda a pessoa. Então a pessoa, o homem que quer ser usado por Deus, é um
Um homem? Digo eu, disse o Senhor. E que homem? Porque dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que o Evangelista. Por que Deus usou esse homem primeiro? Porque ele não era apenas uma árvore balançando pelo vento. Ele não era isso, apenas uma árvore que o vento balançava. Não! Ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Mas você pode me dizer nessa noite, mas é João Batista que era cheio do Espírito de Deus. Irmãos, eu quero te dizer que o Deus de João Batista, ele está aqui nesta noite. E ele não mudou, não. O mesmo Deus que encheu João Batista, ele está aqui para te encher, para nos encher do seu Espírito. Louvado seja Deus. Por que Deus usou esse homem? Porque ele não era apenas um caniço, uma cana que o vento balança. Por que Deus usou esse homem? Segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 6 ao 9, a Escritura diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não era ele a luz, mas ele veio para que todos crescem por meio dele. Dizia ele: ali está a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo apontando para o Senhor Jesus. Ele não era a luz, mas ele era uma lâmpada que ardia e que estava acesa. João Batista não era a luz, mas ele apontava para a luz verdadeira, que é Jesus Cristo. No entanto, ele era uma lâmpada acesa, que ardia, que iluminava, que incomodava. Irmão, como é que está a tua lâmpada nesta noite? Como é que está a tua lâmpada, a tua vida diante de Deus? Que a tua lâmpada está acesa, está apagada, o pavio ainda está fumegando. A Escritura diz: não se apagará o pavio que fumega, porque o Senhor assopra novamente e o fogo vai se pegar. Por que Deus usou esse homem? Deus tem muito para falar conosco através dessa palavra. Porque ele é uma lâmpada que ardia, essa lâmpada estava acesa. Ele não era luz, mas era uma lâmpada que alumiava. Terceiro, por que Deus usou esse homem? Porque ele não era apenas um eco, mas ele era uma voz do que clama no deserto. Veja, ele não era um eco, era uma voz clamando. Irmãos, se Deus te mandar pregar, falar, se for aqui dentro da igreja, vem, prega, fala. Se for lá fora, onde você estiver, se for o teu testemunho de vida, irmão, você é uma voz. Você é uma voz. Pegando o exemplo de João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. O tempo dele já passou, agora é o nosso. Nós não podemos ser apenas um eco, nós podemos e temos que ser uma voz que clama, uma voz que fala: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Ele vem para arrebatar a sua igreja. É obrigação minha e é obrigação sua. Por que Deus usou esse homem? Porque ele era uma voz que clama no deserto. Por que Deus usou esse homem? Anote aí, quarto. Porque ele era um homem humilde. O verso 15 da leitura diz que as pessoas pensavam que ele era o Cristo, que ele era o Messias, o ungido, o enviado.
comigo. Por que Deus usou esse homem? Porque ele era um homem que tinha coragem. Era um homem corajoso. Tem até uma expressão nas escrituras que diz: diga aos covardes que voltem. Como que nós podemos ver que João Batista era realmente uma pessoa corajosa? Aleluia. Na época em que ele pregava, o rei Herodes estava tendo um caso. Ele estava sendo amante de Herodias, que era mulher de Felipe. Felipe era irmão do rei Herodes. Negócio lá que masturbando sem ninguém estar sabendo. João Batista sabia, mas ninguém ia ter coragem de falar com o rei, correr risco de vida. João Batista chega para o rei Herodes e diz: olha, rei Herodes, eu vou te avisar, não é lícito o que tu está fazendo. Você não pode possuir a mulher do teu irmão. Deus vai cobrar isso de você, rapaz. É um homem que tinha coragem, que não tinha medo de falar. Irmãos, nós temos que ter coragem de falar a palavra de Deus. Doa quem doer, machuque quem machucar. Nós temos que falar a palavra de Deus. Temos que seguir o exemplo de João Batista, falar a palavra de Deus. Mas anote aí, por que Deus usou esse homem? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Desde o ventre da sua mãe, era um homem cheio do Espírito Santo. É a tradução. Hoje nós vamos fazer a tradução dessa palavra. Irmãos, você pode dizer, mas João Batista era cheio do Espírito. E você quer ser cheio do Espírito Santo? Sabe qual é o primeiro passo, irmão, para ser cheio do Espírito Santo? É reconhecer que está vazio. Se a pessoa estiver vazio e dizer: Senhor, eu estou vazio do teu Espírito, eu preciso ser cheio do teu Espírito, sentir a tua presença, a tua glória, a tua graça. Agora hoje é um orgulho, é uma vaidade. Se a pessoa não falar em línguas, outros até pode questionar, e aí a pessoa quer demonstrar santidade. E não é isso, irmão. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus para mudar a tua vida. Deus quer mudança de vida. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo para fazer a diferença. Agora, se eu for orgulhoso e achar que eu sou tal e que já estou cheio, não tem condição de Deus encher. Como que Deus vai encher o que está cheio? Esvazie-se do eu. Esvazie-se do ego. Esvazie-se daquilo que está te atrapalhando nesta noite e diga: Senhor, eu quero a partir de hoje ser cheio do teu Espírito Santo. Aí Deus vai começar a encher. Vai começar a encher. Aos poucos Deus vai começar a encher. Ele vai substituindo aquilo que não presta, aquilo que está te atrapalhando, por coisas boas, por coisas que prestam, por coisas que levam à salvação. E as pessoas vão notar a diferença na tua vida. Por que Deus usou esse homem? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Como Deus usou esse homem? Nós estamos entrando no cerne da palavra. Como Deus usou esse homem? No verso 5 do capítulo 3, que nós fizemos a leitura: todo vale se encherá e se abaixará como monte e outeiro, e o que é corposo se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Como Deus usou esse homem? Primeiro, Deus usou esse homem para encher os vales.
se você está no vale, minha santa, se você está passando prova, luta, dificuldade, hoje, nesta noite, aqui neste lugar, é noite de vitória, é noite de bênção, é noite do vale se encher, mas se encher de quê, presbítero? Se encher da glória e da graça de Deus na tua vida. Essa noite é noite de sair do vale, é noite do vale se encher. Se você está passando por dificuldade, Deus está me usando para falar nesta noite, de olho aberto, a vitória vai chegar na tua vida. A vitória vai chegar na tua vida. Como Deus usou esse homem, Deus usou esse homem para encher os vales. No mesmo verso 5, se abaixará todo monte e outeiro. Deus usou esse homem para nivelar os montes. Monte é sinônimo de grandeza, pontual, altar, onde todos estão observando. Deus usou ele para abaixar. Paulo, o apóstolo, disse: até hoje eu luto para chegar à estatura de varão perfeito, para saber Cristo Senhor. Quem é pequeno espiritualmente tem que lutar como lutou Paulo para chegar à estatura de Cristo. E quem passou de Cristo tem que descer. O problema é que algumas pessoas, esse tipo de monte, é pessoa que quer ser grande, é pessoa que passou do limite, passou do ponto, que cresceu no lado mais. Lembra que eu falei aqui no culto do raquitismo? Pessoas que não cresceram porque faltou vitamina, mas vitamina gigantismo. Pessoa que cresceu mais fisicamente. No sentido espiritual, tem algumas pessoas que estão adotando o gigantismo, passou de Jesus Cristo. Se passar de Jesus Cristo, não tem que descer, a saber a estatura de varão perfeito, Cristo Jesus o Senhor. Sabe quem é grande aqui na igreja, irmão? É o Espírito Santo. Sabe quem é grande aqui, irmão? É Deus. Sabe quem é grande aqui? É Jesus. Sabe quem deve ser glorificado aqui? É Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quem é que você deve adorar e dar glória a Deus? É o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que seja a glória. Deus usou João Batista para baixar os montes. Mas veja aí, todo monte e todo outeiro. O que é um outeiro, presbítero? É um monte pequeno. No sentido espiritual, o outeiro é a parte mais alta do altar. É alguém que está por cima. É alguém que está mandando, que está pensando que é o mal. João Batista foi usado para trazer ele, meu filho. Lembra lá de Herodes cometendo erro, mandando o povo, comandando o povo, dizendo que o povo devia fazer e não devia fazer. Rei, o tetrarca da Galileia. João Batista chega e diz para ele: ei, está fazendo, não está certo não, tem que baixar, tem que diminuir. Ele usou para falar com reis e sacerdotes e escribas e fariseus que estavam vivendo na sua época. Deus usou ele, que era para baixar o outeiro, era para encher o vale, o humilde e o pequeno. Mas quem estava grande lá, que tinha passado o ponto, tinha que baixar a nariz, tinha que baixar, tinha que ser menor. Às vezes, a nossa vida, ela é carregada de
caminho cheio de pedra. O que significa isso? Caminho cheio de pedra, coração duro. Coração duro. Pode bater, bate até uma reta, não esmiuça a pedra. Não quebra a pedra. O coração é duro. A pessoa diz, está pregando ali, mas não é para mim, é para alguém que não veio. É para mim, mas eu queria que fulano tivesse aqui. Eu queria que fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra. Ei, meu filho, Deus está falando é comigo. Deus está falando é conosco. É com você que está aqui. Somos nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Que Deus está falando. Não é mandando recado para quem não veio, não. É para quem está presente aqui nesta noite. Quem tem coração duro não tem que tirar. Tem que dizer, Senhor, tira, assim como tu usou João Batista para tirar as pedras do caminho, dos caminhos escabrosos. Pessoa que tinha coração duro, nesta noite, Senhor, não deixe meu coração ficar escabroso, não. Eu não quero pedra no meu coração, não. Aí eu lembro das palavras do profeta Ezequiel que disse para os filhos de Israel: ei, Israel, Deus está tirando o coração de pedra e está dando um coração de carne. Coração de carne é sensibilidade humana. Nós aqui precisamos de uma união mútua. Nós aqui precisamos um do outro. Nós aqui precisamos da mocidade, precisamos das irmãs, dos obreiros, dos músicos. Aqui ninguém está sendo dispensado, não. Jesus quer você aqui. Deus quer você aqui. Nós precisamos unir as nossas forças, as nossas energias. Como Deus usou este homem, Deus usou este homem para encher os vales. Glória. Deus usou este homem para nivelar os montes. Deus usou este homem para endireitar os caminhos tortos. Irmãos, nós que somos servos de Deus, não é que não vamos pecar, não é que não vamos ter dificuldade, mas nós não podemos viver no pecado. Caminho torto são pessoas que vivem no pecado, prática do pecado. Glória. Existe uma diferença em pecar e em gostar de pecar. A gente peca porque nós somos pecadores, mas não gostamos de cometer pecado. Pecamos, mas estamos nos arrependendo. Deus usou João Batista para endireitar caminho torto. Então, com Deus, irmãos, aquele abraço lá do mundo, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Com Deus, não. Pau que nasce torto aqui na igreja tem que consertar, tem que acertar os passos. Eu tenho que me endireitar na presença de Deus. Eu tenho que me endireitar na presença do Senhor.
E nós vamos dar continuidade a essa mensagem no próximo culto, falando ainda mais